Boa noite. Hoje falaremos de um assunto muito importante, as petroquímicas. Nosso correspondente, Pedro Ivo, lhe dará os detalhes para tal. Vai lá, Pedro! É isso mesmo, William. Exatamente o que você falou. Falaremos das petroquímicas e hoje o nosso entrevistado para falar especificamente da petroquímica de Duque de Caxias, a refinaria da Reduc, o ex-vereador Abdu Raical, que foi o autor de 90% das leis ambientais da Lei Orgânica de Duque de Caxias em 1988, que perdura até hoje. E também ele foi o autor da lei da taxa de recomposição, que é o imposto que obriga as empresas causadoras de danos ambientais a pagarem pelos danos ambientais causados. E essa lei também da taxa de recomposição foi um instrumento para pressionar o encerramento das atividades do lixão de Gramacho. Então podemos ver que ele é bem importante aqui na cidade. E queria pedir ao nosso telespectador que enviasse uma pergunta para o nosso caríssimo entrevistado. Obrigado, William. E aí galera, meu nome é João, sou morador de São João de Meriti, Baixada Fluminense. E o Brasil que eu quero é que as pessoas utilizem mais transporte sustentável. E aproveitando esse meu desejo, gostaria de fazer uma pergunta para o ilustre do Raical. Gostaria de saber o que ele acha da Reduc, quais os malefícios e benefícios que ela traz para a nossa região da Baixada Fluminense. Lucas Xavier, eu falo de Belford Roxo, Rio de Janeiro, e eu gostaria de saber mais sobre a origem da refinaria. Olá, eu sou Yuri Henrique, moro em Gramacho e gostaria de saber quais são os danos ambientais causados pela petroquímica. Ana Ribeiro fala aqui de Nilópolis e minha pergunta é: quem são as pessoas que são atingidas pelas atividades dessa refinaria? Fala aí galerinha, aqui é o Matheus, tô falando de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Agora eu queria saber qual é a legislação sobre a poluição. Bom dia, clã, sou Gabriel de São João de Meriti. Queria saber se essas refinarias respeitam as leis. É nóis. Meu nome é Gabriel, eu falo de Caxias. Eu queria saber se a localização dessas refinarias são planejadas visando um baixo impacto ambiental ou só são pensados nos fatores locacionais para isso. Aqui quem fala é o Vitor, morador de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber se existe algum problema político envolvido. No final do século XIX, a cultura da elite econômica e política da capital, na época imperial, decidiu que a Baixada Fluminense seria o depositário daquilo que para a capital leva benefício, mas os prejuízos já eram para a Baixada Fluminense. Assim, o Dom Pedro, quando criou uma fábrica de pólvora, e que a elite econômica do Jardim Botânico reclamou muito, ele decidiu transferir, porque havia um risco de explosão, aí transferiu para a Baixada Fluminense, para Reis da Serra, né? Esse foi o primeiro evento. O segundo evento foi na época de Getúlio Vargas, que implementou um programa de desenvolvimento agrícola e precisava de produzir pesticidas. Aí o que ele fez, vamos colocar a fábrica de pesticidas na cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, e até hoje nós temos uma grande gleba de terra contaminada pelo pó de broca. Em 1960 foi a vez do petróleo, né? O Brasil, passando a refinar o seu petróleo, decide escolher Duque de Caxias como sede da refinaria Reduc. Depois de 60, foi a vez do Jardim Gramacho, o lixão do Jardim Gramacho. O Rio de Janeiro precisava colocar seu lixo em algum lugar, e aí escolheu uma das mais belas e ricas paisagens, uma área protegida, ambientalmente protegida, e transformou aquela região rica em biodiversidade, grande bioma, em sede do lixo. Qual é a vantagem e desvantagem de sediarmos a Reduc? Essa pergunta ela tem que ser analisada em dois contextos diferentes. No primeiro contexto, no contexto nacional, é fundamental para o interesse, para a segurança nacional, o desenvolvimento da capacidade de produção de petróleo e de seus derivados. Junto com o Exército, Marinha e Aeronáutica, o petróleo, para mim, é um instrumento importantíssimo para a questão da defesa da soberania nacional. Agora, no contexto municipal, temos alguns outros problemas e alguns mitos que precisam ser desmontados. Primeiro,
Quais são as vantagens da refinaria estar em Duque de Caxias? O complexo industrial, na verdade, de Campos Elíseos, é responsável por 68% do PIB da cidade. Mas não temos nem 3% desse PIB que fica efetivamente em Duque de Caxias, né? E quando se fala da importância da Reduc como arrecadadora de impostos para a prefeitura, isso é uma fábula, isso é uma lenda, porque, na verdade, o conjunto da arrecadação de impostos da Reduc, incluindo repasses de IPI, de ICMS, de royalties, não chega a 5% do total do orçamento da prefeitura de Duque de Caxias. Por outro lado, quando se fala de geração de emprego, a grande esmagadora maioria dos empregados da Reduc vem de fora, com alguma parcela que sobra para a nossa cidade, mas em níveis, vamos dizer assim, mais operacionais, lá na base do operariado. Agora, esses acabam deixando um passivo, inclusive, social dentro de Campos Elíseos. Quais são as desvantagens? Vamos continuar nas desvantagens. A alta poluição atmosférica que é responsável pela geração de doenças como asma, coqueluche, bronquite, renite, são doenças provocadas pelas emissões de enxofre, de metano. O metano é 22 vezes mais pesado que o gás carbônico. E eu tenho um relatório da Secretaria de Saúde que mostra que no período imediatamente subsequente às emissões provocadas pela Reduc, elas começam a acontecer durante a noite, né? Quando caiu a noite, já libera a fumaça da chaminé e vai até o dia seguinte. Ou quando está nublado, está chovendo, eles aproveitam para liberar essas fumaças. O relatório da Secretaria de Saúde, né, a partir da análise das 5 estações de monitoramento da qualidade do ar que temos em Duque de Caxias, registrou que houve um aumento no índice de mortalidade infantil em crianças de 2 a 9 anos de idade por doenças respiratórias, num índice de 78%. Tá? E o agravamento dessas doenças por outro lado, além da poluição atmosférica que gera doenças respiratórias, temos a poluição pela emissão dos resíduos sólidos, dos resíduos da Reduc, que acabam contaminando o lençol freático, e os despejos que vão para o fundo da Baía da Guanabara, que atingiram inclusive as comunidades de pesca artesanal que viviam ali há anos. Então, os prejuízos que a Reduc provoca são absurdos e as vantagens são praticamente nulas para a nossa cidade. Nós criamos aqui uma legislação em 1990, a taxa de recomposição ambiental, com o objetivo de cobrar das empresas comprovadamente poluidoras uma taxa de recomposição, que é uma receita vinculada, que obrigatoriamente teria que ser investida em projetos de recuperação ambiental. E essa lei foi distorcida e até hoje na prática não aconteceu. Então, quando a gente faz essas análises, né, a nível municipal, entre vantagens e desvantagens, eu acho que seria muito melhor, mais vantajoso para a cidade de Duque de Caxias que ela não sediasse a Reduc. Só para vocês entenderem, nós temos 5 estações de monitoramento da qualidade do ar em Duque de Caxias. Uma fica no posto da Polícia Rodoviária Federal, na Washington Luiz, a outra no CIEP Cora Coralina, ali na Presidente Kennedy, no Pilar, uma em Campos Elíseos, outra em São Bento e outra na Vila São Luís. Essas estações têm 3 automáticas e 2 semiautomáticas, elas registram a qualidade do ar emitido pelos vetores, né, de poluição. E o limite permitido é de 160 ppm, né, tolerado, né, não é nem permitido, é tolerado. De emissões é de 160 partículas por milhão. E essas estações registraram a transgressão desses limites em 250 vezes num ano. E foi assim, de 160 para 300, 380, 400. Uma das estações de 2015 registrou que essas emissões chegaram a 500 e tanto por ppm, né? Isso é, sem dúvida nenhuma, é um grande prejuízo para a saúde. E a própria Petrobras até reconheceu essas emissões
em 2011 assinou um termo de ajuste de conduta no valor de 1 bilhão e 89 milhões de reais, e esse dinheiro simplesmente não foi investido para recuperar os danos causados dentro da cidade. Olha, só para vocês conhecerem os processos que a legislação estabelece, dentro da Reduc nós temos 2 lagoas de contenção que recebem as águas da lavagem daqueles tanques com aqueles resíduos. Teoricamente era para funcionar assim, aquilo tudo concentrado dentro da lagoa, o sol vai evaporar a água e os resíduos, né, dos restos de óleo, então, ficam ali no fundo da lagoa, e aí passa-se lá com um equipamento, com um trator, recolhe aquilo e dá a destinação que a legislação estabelece, não é isso? Pois bem, e quando chove? E quando dá um alagamento? Tudo isso transborda, e aí esses elementos químicos poluentes acabam contaminando o sistema hídrico do entorno da Reduc e principalmente chegando ao lençol freático, atingindo a população de Campos Elíseos, que não tem água da SEDAI regular, e mais de 70% depende da água de poço, né? Recentemente foi identificado um surto de leucemia em Campos Elíseos, e a Fiocruz foi lá e fez uma coleta de sangue para fazer essa pesquisa. E segundo as investigações iniciais da Fiocruz, essa leucemia foi provocada por emissões de um gás chamado benzeno, que contamina inclusive o frentista, ele é muito usado na gasolina e produzido pela Braskem. Então, a legislação ambiental ela não tem sido aplicada com os rigores que a lei exige para essa questão em Duque de Caxias, nem por parte do município, nem por parte do Estado, nem por parte da União. O que a gente vê é diante das emissões, a gente assiste às omissões do poder público.